Para que ser triste se você pode ser feliz? Então chegou a hora da gente começar o nosso programa que eleva a sua autoestima, que te traz dicas, orientações sobre saúde e que reúne os maiores especialistas da área da saúde de Caruaru e região. É o Saúde.com que já está no ar. E no programa de hoje nós vamos dar continuidade àquela entrevista sobre neurocirurgia minimamente invasiva que no Hospital Unimed Caruaru rolou o nosso bate-papo no bloco cirúrgico. Então, agora é hora da gente conversar com o neurocirurgião Ayrton César, que vai explicar mais detalhes para a gente e continuarmos essa entrevista imperdível na tela para vocês. Hora da nossa entrevista de consultório. E, como você já sabe, nós estamos dando sequência a uma entrevista que a gente prometeu no sábado passado, que neste sábado iríamos continuar e encerrar para vocês um assunto que traz aí muitas alegrias para quem está aí prestes a fazer uma cirurgia ou que quer saber mais sobre os procedimentos e o avanço da neurocirurgia aqui no interior de Pernambuco. Olha, gente, o Hospital Unimed Caruaru realizou algumas cirurgias através da equipe médica que está aqui conosco. O doutor Felipe já falou para a gente no programa anterior sobre alguns avanços, algumas cirurgias que tinham acontecido justamente naquela semana. E agora, doutor Ayrton, que está aqui comigo, vai falar sobre mais avanços da neurocirurgia e os benefícios que a gente pode contar para você que está aí do outro lado. São boas notícias. Doutor Ayrton, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Jailma. É um prazer para a gente estar falando um pouco sobre as novidades que trazemos sobre neurocirurgia minimamente invasiva. Durante muito tempo, a neurocirurgia trouxe consigo, carregou consigo um misticismo de que as coisas feitas pela neurocirurgia, as cirurgias realizadas pela neurocirurgia eram muito invasivas, eram muito mórbidas, e que não traziam tantos benefícios assim. Então, se existia essa mística, inclusive no meio da própria saúde, de que a neurocirurgia era invasão demais e resultado de menos. Porém, da década de 80 para cá, como o Felipe falou no programa passado, veio acontecendo paulatinamente a evolução das técnicas relacionadas à neurocirurgia. Primeiro com microscopia, depois com endoscopia e também com o uso da hemodinâmica. A hemodinâmica é uma aparelhagem específica onde nós temos acesso a informações vasculares do paciente, aos vasos que estão ali irrigando o cérebro, a medula, o sistema nervoso como um todo, informações cruciais para nós diagnosticarmos e tratarmos determinadas patologias. Hoje, por exemplo, a gente está colhendo o resultado de um trabalho que começamos há 2 anos atrás, quando nós montamos a nossa equipe de neurocirurgia e iniciamos o atendimento de casos como malformações arteriovenosas vasculares. Tivemos o primeiro uso de Onyx aqui na cidade de Caruaru, direcionado para essa patologia há cerca de 2 anos, e com o decorrer de muita conversa, de muita reunião técnico-científica, conseguimos realizar o primeiro stent intracraniano diversor de fluxo de Caruaru para o tratamento de um aneurisma cerebral. Os aneurismas cerebrais eram patologias que até pouco tempo necessitavam de uma cirurgia, onde a gente abria, fazia um corte, uma incisão na pele grande, fazia uma craniotomia, ou seja, uma remoção de parte do crânio, dissecávamos uma região, separávamos uma região do cérebro, onde a gente estava ali, cérebro de um lado, nervos de outro, entre vasos, trabalhando entre vasos cruciais para o funcionamento do sistema nervoso, até chegar ao aneurisma cerebral, que é o quê? Uma dilatação dessa parede para podermos tratarmos ele. E hoje em dia nós conseguimos evitar todo esse trabalho e realizar o tratamento por via endovascular, onde o paciente só sai com um curativo e um furinho na região da virilha. Para que as pessoas entendam, para quem está em casa, não se abre mais a cabeça, né? Graças a Deus, com esse tipo de cirurgia. Mas aí se faz um corte e aí a partir de via endoscopia... Isso, um corte de 3... Na verdade não chega a ser um corte, é um furo mesmo, de cerca de 3 milímetros. Um furinho para poder entrar... Isso.
cerca de 3 milímetros. E por ele nós vamos com catéteres, certo? Que são, vamos chamar assim, canudinhos, que a gente vai guiando, utilizando o contraste e o raio-x, a radiação. Nós vamos guiando, navegando por via endovascular até chegarmos nos vasos que vamos estudar, que são os vasos do pescoço e do cérebro. Tudo isso através das telinhas que a gente está vendo aqui ao redor do bloco cirúrgico. Então, essas telinhas são responsáveis para ir conduzindo o trabalho da equipe médica. Isso. Né? Inicialmente, como eu falei, tudo era realizado por via visual direta ou, no máximo, por microscopia. Hoje, realizamos por via do contraste e radiação, utilizando telas. Nós temos todas essas informações e realizamos todo o tratamento. Como eu disse, o paciente é realizado muitas vezes o tratamento pela manhã, ele vai para a UTI só para ficar em observação com a equipe multidisciplinar e no outro dia ele está recebendo alta, muitas vezes até para casa diretamente, entendeu? E sendo realizado ambulatorialmente o acompanhamento como qualquer outra patologia. Outra doença que hoje a gente sabe que a cada 6 pessoas, uma daquelas 6 pessoas que você conhece vai sofrer com um acidente vascular encefálico. E hoje temos também condição de tratar o AVC isquêmico cerebral, certo? A isquemia ou trombose de alguma artéria cerebral pela mesma via, pela via endovascular, onde eu vou me guiando por radiação, vou guiando um catéter, chego até a região onde está obstruída aquela artéria e eu consigo dissolver aquele trombo e aspirar aquele trombo. Utilizando estentes, utilizando catéteres específicos para aspiração, certo? A gente consegue tratar qualquer patologia hoje vascular aqui na Unimed Caruaru. Doutor, o senhor falando aí e vai passando filme na nossa cabeça do quanto isso trouxe mais benefício para os pacientes, porque existe toda uma recuperação, né? Todo um trauma. A cirurgia diminuiu bastante de tempo, o procedimento específico. A própria evolução técnica, vejamos que em Recife o primeiro estente cervical foi colocado na década de 90, após 30 anos mais ou menos. Agora nós temos uma evolução técnica totalmente diferente do que foi iniciado em 90. O que se era feito em 90 hoje é uma técnica totalmente diferente. Tanto da parte médica, da formação do médico foi cada vez mais evoluindo, como também a parte de aparelhagem de dispositivos que evoluiu bastante durante esse tempo. Hoje temos dispositivos, inclusive, que previnem as complicações que aconteciam anteriormente. Por exemplo, existe um dispositivo que ele é o dispositivo de proteção embólica distal, que ele vai dar proteção para quando a gente está fazendo um estente cervical, por exemplo, e temos diversos outros, como o diversor de fluxo, que é um tratamento aí que tem cerca de 10, 20 anos no mundo e que já estamos realizando aqui. A cirurgia demoraria quanto tempo se fosse, com todo esse procedimento que o senhor falou, especificamente tratando dessa cirurgia de aneurisma, né, de tratamento de aneurisma, que não precisou abrir cabeça, que teve todo esse equipamento tecnológico. Qual a diferença de duração? Diferença de técnicas de uma para outra. Duração, a cirurgia convencional, vamos chamar assim, abrindo o crânio, abrindo a pele, ela duraria ali cerca de 3 horas, certo? Enquanto uma cirurgia hoje endovascular, ela dura cerca de 1 hora. Mas o que é mais importante é não submeter o paciente a determinados riscos e ter uma recuperação melhor. O paciente que era submetido à cirurgia convencional, ele tanto sofria o risco de uma cirurgia maior, de um porte maior, uma abordagem mais invasiva, como ele também tinha riscos de infecção maior, riscos de hemorragia maior, ou seja, riscos de complicações um pouco maiores. Enquanto que a gente hoje, fazendo pela técnica minimamente invasiva, a técnica endovascular, ou seja, por dentro do vaso, a gente diminui radicalmente o risco de infecção e diminui radicalmente também o risco de uma hemorragia. E a gente, quando fala da recuperação, né, saiu da cirurgia, vai para a recuperação, enfermaria, UTI, e quando vai para casa, o seu tempo tem mais qualidade, né? Você tem mais tempo para aproveitar a sua vida do que estar tratando ferimentos, cicatrizes, né? É outra vida
que se ganha após uma inovação tão grandiosa dentro da neurocirurgia. Além do menor tempo internado, pelo menos metade do tempo internado, em comparação um ao outro, a gente tem a questão estética, que quer queira, quer não conta, e a gente tem também a questão de o paciente ir para casa com a qualidade de vida melhor, com uma capacidade de estar voltando às suas atividades mais rápido. Então, o primeiro ponto, quando a gente vai procurar qualquer profissional, a gente tem que saber a habilidade daquele profissional, qual foi a formação que ele teve. Hoje é muito importante isso e é muito importante que a gente procure o quanto antes um profissional, porque muitas vezes, muitos casos, infelizmente, chegam aqui numa fase já um pouco mais complicada de tratamento, porque ainda é uma realidade das pessoas não quererem procurar ajuda médica até que chegue num momento que não se torna mais suportável. É isso mesmo. Então, conversar, procurar médico especializado é fundamental para todos nós. A qualquer procedimento, o mínimo, a gente tem que procurar um profissional que nos passe confiança e que tenha as habilidades necessárias, sim, as certificações necessárias para isso. Como vocês sabem, já chegou a hora do fim da nossa entrevista, doutor. Mas, assim, tão bom a gente poder conversar e trazer notícia boa para a população. Considerações finais, o senhor ficar à vontade para falar dessa equipe tão incrível, né, que trabalhou junto também. Nós que ficamos muito felizes, Jailma, aqui em poder oferecer para a população de Caruaru, nós que somos caruaruenses, estarmos devolvendo a Caruaru um pouco do que Caruaru nos deu, de oportunidade de oferecer o mesmo que é oferecido em Recife, o mesmo que é oferecido no resto do mundo para a população, certo? Porque isso é uma gratificação tanto da parte profissional, porque quando você estuda uma área, você quer realizar o melhor naquela sua área, como pessoal, de poder devolver à cidade um pouco do que ela nos deu. É muito importante contar com o trabalho de vocês. Parabéns mais uma vez. E a gente sabe que é com muito estudo, é com muita dedicação e a alegria, o sorriso que vocês esbanjam o tempo todo quando estão falando sobre esse assunto. Quem acompanhou o primeiro programa dessa entrevista, dessa série de entrevistas que a gente fez aqui no Hospital Unimed Caruaru com o Dr. Felipe Fernandes, que também é neurocirurgião, viu também estampado nele o orgulho, né, de ter, de fato, feito um procedimento onde o paciente está bem, está recuperado e eles estão testemunhando o avanço da neurocirurgia. E a gente aqui, como TV Jornal também, como Saúde.com, é uma honra poder entrar em um ambiente, né, tão restrito e falar desse assunto, ainda mais com dois profissionais grandiosos, que têm tempo, que estão na correria, né, da vida, mas pararam para conversar conosco. Gratidão mais uma vez. Obrigado. E até uma próxima, né? A gente ainda tem vários assuntos que a gente pode abordar aqui, inclusive a abordagem minimamente invasiva da coluna, que hoje também é uma realidade que estamos trazendo para cá. Prometo a vocês, a gente já vai deixar agendado, vai deixar na agenda deles essa entrevista sobre a cirurgia de coluna, que eu sei que muita gente já está na expectativa de saber mais sobre esse assunto. Quem imagina, né, doutor, fazer a cirurgia de coluna sem precisar abrir a coluna. Então, isso é algo que a gente precisa, de fato, tratar aqui com vocês e vamos trazer, sim. A gente vai só agendar, só casar as agendas aqui dos médicos para poder trazer aqui no nosso Saúde.com. Obrigada mais uma vez. Obrigada, doutor Felipe. Obrigada, doutor Ayrton. Agradeça aos demais da equipe, doutor Tiago também. E esse é o nosso Saúde.com. Gente, você também pode sempre deixar sugestões, sugestão de pauta pra gente, colocar aí nos comentários, você que acompanha pelo YouTube, conversar conosco, que somos aí um canal aberto. Saúde.com continua. A gente vai só para um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais programa.